Olá, está comigo aqui no estúdio meu colega jornalista Antônio Carlos Marques. Nós vamos falar sobre Folia de Reis, mas sobre a ótica da cultura popular. Antônio Carlos pertence à equipe do Confal. Está fazendo um levantamento muito profundo, uma pesquisa muito profunda sobre as companhias de reis no município de Uberaba. Nós vamos saber como é que está sendo desenvolvido este trabalho. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos, ao nosso programa. Eu que agradeço o seu convite. É uma honra estar aqui com você, minha amiga Paula Eudmiro, essa grande jornalista, e agradecer a oportunidade de a gente estar falando dessa coisa bonita que Uberaba tem, que são as nossas folias de reis. O nome Folias de Reis teve uma terminologia nova agora que passou para companhia. Usa as duas coisas ou academicamente passou para companhia mesmo? Olha, é o seguinte, a folia é mais nome bíblico, né? E companhia é mais no sentido assim de organização, já é uma coisa, um nome mais moderno. O que acontece? Por exemplo, cada companhia ela tem um capitão, que é o que coordena, que é o mais velho, que tem toda a sabedoria. E, logicamente, esse capitão, ele é respeitado pela sua hierarquia, né? Então, muitas das vezes, todas as atividades de cultura popular, não só as folias, mas, por exemplo, como a catira, as congadas, Moçambique, catopés, geralmente é direcionado por uma linha meia militar, né? Ou seja, existe o capitão, o subcapitão, o tenente, quer dizer, aliás, são várias patentes, né? Então, essa questão de companhia, eu acho que vem dessa companhia, assim, companhia do 4º Batalhão, que de primeira era a companhia, essa coisa toda. Então, a folia, ela deve ter pegado isso, né? Para ficar uma coisa um pouco mais moderna e tal, no sentido de organização, até porque depois que passou a chamar companhias, começou a ter uniformes também, que até então era roupa de trabalho, né? Era roupa comum do dia a dia. Então, eu creio que seria isso, né? Bom, tem vários elementos aí, né, que nós podemos falar, porque todos são muito ricos, né, Antônio Carlos? Aí começando, como você falou, o nome folia, que é bíblico. E nós sabemos que Folia de Reis é uma festa católica. Sim. Que vem lá daquelas oferendas, né, que os três reis magos ofereceram pelo nascimento de Jesus. Depois caminhou muito para a cultura popular. Como é que é feito esse casamento aí, essa fusão? Bom, como eu disse anteriormente, né, sendo uma passagem bíblica, né, na Bíblia diz que com o nascimento de Cristo, Herodes descobriu que ele teria um seu sucessor, que seria Cristo, né? E ele não sabia onde é que estava essa criança e ele queria mandar matar essa criança, que é uma passagem realmente que está na Bíblia. E o que aconteceu? Olha, avisaram para ele que essa criança estava em Belém, né? Ele tinha os seus soldados que saíam pelas ruas fazendo às vezes bagunça, a própria folia, o nome folia, né? Ou seja, os soldados se embebedavam de vinho e saíam pelas ruas fazendo bagunça e tal. E em uma dessas folias, dessas bagunças, os soldados saíram para tentar capturar o menino, né? Ou seja, degolar esse menino, né? Então, é o seguinte, só que houve o inverso, né? Nossa Senhora foi avisada e fugiu, né, de Belém com a criança e eles então não tiveram o seu intento, né, que era matar realmente essa criança. Mas isso passou a ser comemorado todo ano, né? Desses soldados saindo na rua, né, fazendo a bagunça, fazendo a folia, né? E depois isso veio se incorporando, né, nas atividades populares, ou seja, o povo preservando aquele acontecimento, que foi o primeiro, né, dos soldados saírem para matar Cristo, aí no 2º ano, no 3º ano, e a coisa veio até os dias de hoje, claro que recebendo transformações, né, mas a cultura popular é isso, ela guarda, modifica, mas ela mantém aquela essência, né, que é essa questão da folia de preservar. Claro que hoje, né, os modos são todos totalmente diferentes, né? Os rituais são totalmente diferentes, não tão bárbaros, né? Tanto Vacílio, que nós não temos, né, hoje a figura do palhaço, né? Que existia, que existia, né, no tempo de Herodes. O que é? O Herodes mandou um dos seus soldados não, vários soldados,
colocar aquela máscara trágica, né, de palhaço, que é uma máscara diferenciada do palhaço de circo, que é uma máscara mais alegre, né? A máscara daquela época era uma máscara trágica, horrorosa, que todo mundo sentia medo. Então, quer dizer, essa máscara hoje já não existe mais, por várias razões, transformações. A família hoje às vezes não aceita, porque às vezes causa medo na criança. Tem um ditado que os palhaços saqueiam as casas, essas coisas todas, né? Então hoje se aboliu essa figura dos palhaços, né? Mas em alguns lugares, né, por exemplo, como o sul de Minas, é bastante, aqui mesmo, a nossa vizinha Garapava, é bastante tradicional ainda a figura do palhaço, né? Coisa que não acontece aqui, já em Uberaba, 99% das folias, ou seja, das nossas companhias também, aboliram essa figura, né, drástica, essa figura dramática que era o palhaço de Folia de Reis. Antônio Carlos, muitos países latinos, eles se inspiraram na Espanha, né? Uma origem assim da Espanha, da Folia de Reis enquanto cultura popular, que foi fortalecida muito no século XIX. E o Brasil é uma grande referência, né? Mas os estados brasileiros que mais assim preserva essa cultura, eu sei que Goiás e Minas são estados que preservam essa tradição. Quais os outros no Brasil? Olha, é o seguinte, você falou de cultura popular, e cultura popular é essa riqueza, né? Em cada local, em cada lugar, em cada estado, ela se adapta à sua realidade, né? Por exemplo, então é muito comum que na nossa região, aqui no estado de São Paulo, algumas cidades vizinhas, Igarapava, Ituverava, algumas cidades de Goiás, as nossas companhias de reis. Já o que não acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, que não existe, são pouquíssimas companhias. Estou lembrando outra terminologia, que são termos também de Folia de Reis, né? Então, lá não existe, existe de São Sebastião, né? Porque São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro. Então, lá não tem companhias de reis, folias, né, de São Sebastião. Já, por exemplo, você sobe do norte de Minas, você não vai encontrar folias de reis e nem folia de São Sebastião, nem folia do Divino Espírito Santo. Mas você vai encontrar as pastorinhas, né? Que é muito comum, que tem os cânticos, né? É uma tradição também natalina, né? Que eram as mulheres dos pastores e tal, que saíam comemorando o nascimento de Cristo. Já no norte e nordeste, nós vamos encontrar aí já não as folias de reis, nem as pastorinhas. Encontram sim as pastorinhas, mas a gente vai encontrar mais o reisado, né? Que é o chamado reisado alagoano, quer dizer, características totalmente diferentes. E no sul também a gente tem uma aproximação das nossas folias de reis com os cantos, ritmos, a parte instrumental totalmente diferente, né? Uma origem assim um pouco mais europeia, essa coisa diferenciada, até porque a nossa tradição de seguir mesmo o ritual das folias de reis é portuguesa. O dia em que se comemora a Folia de Reis, que nós ainda não falamos, é dia 6 de janeiro. Mas tem local que avança mais no mês de janeiro, vai até o final do mês de janeiro, né? Não, o que acontecia? Por exemplo, de primeiro, os foliões, né, eles saíam no dia 24 para o dia 25. Né? E antigamente eles chamavam isso de giro, eles faziam um giro, era um círculo, né, no qual eles saíam no dia 24 para o dia 25 de suas residências, ou seja, a residência do capitão, né? E só voltavam no dia 6, no dia da festa. Quer dizer, então eles faziam um círculo, né? E tal, visitando as casas e donativos e tal para poder fazer a festa, né? Então hoje, Vacira, a gente sabe que as pessoas, os foliões, né, geralmente são pessoas pobres, são operários, então quer dizer, não dá esse luxo, porque eles têm que trabalhar, não podem faltar do serviço e tal. Então uma folia, por exemplo, ela sai após as 18 horas, né, e encerra as atividades às 22 horas, que é a lei do silêncio. Então é muito curto assim, para você ganhar todo um donativo para fazer a festa, porque como você já participou, você sabe que é uma fartura muito grande, né? É verdade. E que é a tradição dos três reis de soprar e não faltar, né? Então, essas coisas todas. Então, quer dizer, aí se estende mais. Mas nós sabemos hoje que tem muitos devotos de reis
E tem outras terminologias, como devoto de Divino Espírito Santo. Nós temos a folia do Divino Espírito Santo, folia do Divino Pai Eterno, a própria folia de São Sebastião. Eu já vi aqui na época, eu era criança, na época do Toninho e Marieta, né? Eles faziam a saudação com uma folia de Nossa Senhora da Abadia, né? Quer dizer, então são coisas que criam, nascem e morrem, essa coisa toda. Então, geralmente acontece o ano inteiro. E hoje é muito comum, né, você estar na rua, você encontrar uma pessoa, às vezes isoladamente, pedindo donativo com a bandeira dos Três Reis Santos, que é para cumprir promessa, né? Quer dizer, promessa que ele fez individualmente, e por ele, às vezes, não ter os elementos da companhia para acompanhá-lo, ele sai sozinho pedindo donativo, né? Então, quer dizer, essa festa hoje, a data fixa mesmo, geralmente seria o ciclo natalino, que termina dia 6 de janeiro, né? Mas a gente percebe que, como o pessoal tem que um tempo mais para poder fazer a festa, geralmente coincide com a quaresma e no carnaval. Na quaresma eles param os 40 dias, a folia de reis para e depois retoma. Então, quer dizer, vai aumentar então aí o tempo da circulação das nossas folias de reis. Antônio Carlos é jornalista, é professor, é especialista em cultura popular e como da equipe do CONFAL, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, vocês decidiram fazer essa pesquisa, né, de quantas companhias tem Uberaba. O que já está sendo feito nesse sentido? O que já foi levantado? Bom, há 10 anos atrás, o Arquivo Público fez uma pesquisa sobre as companhias de reis em Uberaba. Há 10 anos levantou-se que existia 160 companhias de reis, né? Então, quer dizer, era fácil porque as companhias, para poderem circular, elas tinham que ter um alvará, elas teriam que ter uma licença, né, para poder concedida circular. Pela prefeitura. Era concedido antigamente era concedido pela delegacia de polícia, né? Então, quer dizer, aí tinha que pagar uma taxa, essa coisa toda. Depois a gente reuniu, né, e trouxemos isso para a prefeitura logo quando se fundou a Fundação Cultural, né, no sentido assim, de preservar. Então a gente aboliu essa taxa, achamos que essa é um absurdo ter que pegar um alvará para circular, que é uma coisa milenar, né, tradicional. Então isso foi abolido. Então foi bom para um lado e ruim para o outro. Por quê? Com isso a gente perdeu um pouco de controle, né, Marcelo, das folias que vinham tirar a certidão, né, para circular. Logicamente, tirando a certidão, você tinha um controle de quantas folias existiam na época, né? Então, quer dizer, como a gente se perdeu, então a gente está começando a fazer esse trabalho novamente. Então nós já temos lá catalogada 90 folias, até porque o Arquivo, Fundação Cultural e o CONFAL vão fazer o inventário, né, dessas folias de reis. E a gente recebeu agora um comunicado do EFA que eles vão fazer isso a nível de Minas Gerais todinho. O EFA é o Instituto Estadual, né, de Patrimônio Histórico e Artístico. Isso. E é para a gente esperá-los. Então a gente vai parar um pouco agora, não vamos terminar esse trabalho agora, no ano que vem, para a gente continuar junto com o IEF, até porque a gente já está adiantado. E eles, logicamente, vai trabalhar junto em cima do modelo das nossas pesquisas aqui, né? Então, mas eu creio, Marcelo, pela última manifestação que nós tivemos, que foi na cidade da Baixa, no distrito da Baixa, né? Que foi o 57º encontro, eu e a Aparecida Lanzan, nós fizemos visitas em várias companhias de reis em Uberaba. Então, acredito que deve ter aumentado mais de 160, né, companhias, né? Porque, veja bem, folias ou companhias de reis é o seguinte: a partir do momento que a pessoa recebe uma graça, ela tem um ciclo, por exemplo, de 7 anos para ela continuar com a promessa, né? Geralmente faz para 7 anos. Tem, né, essa tradição. E tem essa tradição. Mas geralmente quando termina os 7 anos, ela não termina, ela continua em agradecimento, né? A graça recebida relacionada aos 3 Reis Santos, né? Quer dizer, então a tendência é aumentar e não diminuir. E é uma atividade que, se o poder público ajuda,
ela acontece. Se não ajuda, ela acontece da mesma forma. Pela fé, por estar ligado ao catolicismo, né? A questão da religiosidade, né, popular, a crença nos 3 reis magos, né, que tem um punhado de história e histórias, né, relacionadas aos 3 reis, que é os santos, que eles são vingativos, né, que é o santo da fartura, que não deixa faltar lá, mas que são 3 santos muito bravos, essas coisas todas. Então, quer dizer, então acho que isso perpetua essa tradição, né, do nosso povo, né, tá ligado a isso, a essa crença e perpetuar cada vez mais e tá passando isso de pai para filho, que eu acho que é de suma importância. Então, de uma forma ou de outra, existe um respeito, uma devoção muito grande, né? Eu pude mesmo presenciar, assim, vários, e também me lembra a minha origem, a minha infância lá em Goiás, a convivência com folia de reis. Existe uma fé ali, uma simplicidade naquele ritual. Eu não diria, não só uma simplicidade também, né? A questão, e eu percebi isso em você também, quando você esteve conosco lá na Baixa, a questão da emoção, né? É muito forte. Então, a emoção que dá na gente, Tal, essas coisas todas. E eu tenho uma passagem assim minha popular, né, Ivacira, relacionada aos 3 reis santos, que eu tive uma crise de rins, né, paralisou os 2 rins e tal. E um desses elementos, foliões que andam o dia inteiro aí pela rua, né, com a bandeira, me procurou. Nessa época eu estava lotado lá no Veracruz, e ele me procurou com a bandeira lá, né, para me dar um donativo. E a moça falou que eu não estava lá, que eu estava internado, né, por problema sério de rins e tal, essas coisas todas. E ele, na hora, ajoelhou perante a bandeira e fez o pedido para mim, que se eu melhorasse, eu teria que ajudar a fazer a festa dele, dos 3 reis santos, essas coisas todas. E ela me ligou na hora, emocionada, falou assim: eu vi uma cena bonita, o rapaz ajoelhou aqui, chorou, é seu amigo, gosta mais de você, e pediu para os 3 reis santos aqui na minha frente, que eles vão te curar, então, essas coisas todas. E eu estou aqui, isso já tem mais de 6 anos, eu estou aqui, tá, essas coisas todas. Estava desenganado pelos médicos, essas coisas todas. Já ia começar a hemodiálise, não tinha feito hemodiálise, até porque estava muito debilitado, então não tinha como ainda fazer, tá, essas coisas todas. E de uma hora para outra, sabe, essa coisa toda. Não tem como não valorizar isso, não é? Sabe, então, quer dizer, essas manifestações. E de repente, dentro dessas pesquisas que a gente faz, da cultura popular, quer dizer, tem algumas histórias que você fica assim, né? Será que é ou não é? Mas tem algumas histórias que as pessoas te contam, as pessoas choram de emoção e tal, de ter recebido a graça. E, de repente, Vacira, a coisa não é só local, não é só a nível de Uberaba, não é só a nível de Brasil, é coisa a nível de mundo, né? Nós temos um colega nosso que mora no Rio de Janeiro, que é o Afonso. Ele é aficionado em pesquisa de folias de reis, e como lá na região dele, no Rio de Janeiro, tem muito só folia de São Sebastião, ele vem para Uberaba, né? Ele já viajou o mundo todo, então está indo agora para a França fazer uma pesquisa e fazer também palestras sobre as folias de reis de Uberaba, do que ele viu na Baixa, né? E inclusive na Catedral de Cologne, na Alemanha, existe a catedral, os restos mortais dos 3 reis, né, santos que estão lá, né? E que é um relicário de ouro, que ele vai todo ano lá e traz fotos, as coisas todas. E ele falou que é uma coisa assim, uma sumidade de pessoas que vão lá para pagar promessas e tal, em agradecimento aos 3 reis santos. Então é uma coisa universal, né? Então, e eu acho interessante esse trabalho, né, no sentido da gente estar preservando essas manifestações, essas nossas raízes, né, que passam de uma geração para outra, né? É uma riqueza. Essa pesquisa, ela tem um caráter científico mesmo, né, Antônio Carlos? Sim. Quais os requisitos que vocês têm? Tem um documento, tem uns requisitos que vocês vão anotando, avaliando, pontuando? Como é que é feito assim o passo a passo, o procedimento? Para que ela seja inventariada. O procedimento ele é bem demorado, né? O Evacir é bem moroso, porque muitas das vezes, na questão da cultura popular, se você senta, às vezes, com um gravador, né, ou mesmo entrevistando, anotando, né, perante o entrevistado, né, ele se inibe, ele se sente envergonhado, então ele quer responder depressa e tal, é sim e não, né? Sim e não, então essas coisas todas. Então eu acho que você tem que primeiro
deixar o entrevistado muito à vontade em relação a isso, para ele começar a realmente contar a história, né, mesmo dos seus antepassados, até chegar ao momento por que ele assumiu essas coisas. Então, na realidade, é uma pesquisa assim, demorada, né? E depois você vai apurar, quer dizer, as histórias, geralmente, que você acha que são verídicas, são verdadeiras, que tem que são mais profundas, né? E tal, essas coisas todas, que, por exemplo, na casa tem 3, 4 ou 5 que falam, né, com convicção, que realmente afirmam essas coisas todas. Então, quer dizer, é um processo bastante demorado, né, em cada companhia. Então, por isso que para se fazer um inventário, né, para se fazer um tombamento, né, como a gente vai fazer o lá da Baixa, geralmente demora aí 3, 4, 5 anos, se não demorar mais. Aí vai depender do número de companhias, né? Então, e também o número de entrevistadores, pesquisadores também, né? Porque você tem que cruzar dados, cruzar informações para chegar à veracidade mesmo, né? Com certeza. Mas então, professor, agora explica para nós didaticamente essa diferença aí. Tem a pesquisa, aí vai inventariar e depois. E o que é inventariar em si? E depois vem o tombamento, o que é isso? Bom, inventariar seria realmente a pesquisa, você escreve, né? Quer dizer, e você assume realmente o que você escreveu, né? Quer dizer, você vai assinar, que você, por exemplo, não pode colocar uma coisa que não seja verdadeira ali, né? Por exemplo, que essa pesquisa ela vai para a internet, ela vai para as escolas, ela vai para a biblioteca, essas coisas todas. Então tem que ser uma coisa que traz informação, né? Subsídios, né? Para as pessoas que estão lendo, né? E o inventariado seria o seguinte, de você passar para o poder público a responsabilidade de preservar o tombamento, aliás, o poder público de preservar aquela manifestação infinito, para o infinito, né? Até o resto, né? Até realmente acabar e, por exemplo, acabar não, porque aí não vai acabar mais, né? Quer dizer, de continuar. Vai tem perpetuar, que preservar, né? Perpetuar, né? E tal, essa coisa toda, né? Com certificado, né? Essas coisas todas, registro, documentado, essas coisas todas, né? Então, quer dizer, a nível local, a nível estadual e a nível federal. Você leva em conta, por exemplo, uma companhia que é mais recente, que tem uma data de funcionamento mais recente, do que em relação a outras que já vêm de geração para geração, como você disse, existe há muitos anos, para ser inventariado e tombado? Olha, Ivacira, a gente, no meu caso, eu até não me preocupo, porque eu acredito, por exemplo, que a gente não tem uma coisa muito recente, não, porque geralmente é tradição, né, de família, né, de pai para filho, que não deixa, né, por essa questão que eu já disse anteriormente, que é a questão religiosa, a questão da fé. Então, meu pai gostava muito, então eu vou dar continuidade, né? Então, quer dizer, geralmente a gente está encontrando aí folias quase todas assim, centenárias, 80 anos, 90 anos e tal, essas coisas todas, entendeu? Folias assim, com formação de 10 anos e tal, que eu gosto, ainda eu não encontrei ainda. São bem Mas pode ser que exista e tal, né? Quer dizer, a pessoa fala, eu quero fundar uma folia, criar uma folia de reis, porque eu gosto dessas coisas todas. Então, quer dizer, a gente ainda não detectou isso ainda. Pode ser que exista, né? Mas as folias geralmente são tradicionais. A cantoria também, né? Não sei se eu posso chamar de cantoria. Sim, claro. Tem um sentimento muito profundo, ali tanto na letra como na melodia. Então, algumas pessoas que não são muito próximas deste universo entendem que a cantoria ela é muito semelhante de uma companhia para outra. É mesmo? Existe uma interpretação de uma mesma melodia de uma maneira diferente ou é diferente? Não, a melodia geralmente às vezes pode ser igual. Agora, muitas das vezes a letra que é um pouco diferente. A melodia ela pode mudar, por exemplo, dependendo muitas vezes da parte instrumental. Tem companhias que às vezes têm acordeon, tem companhia que não tem acordeon, certo? Eu já vi companhias com instrumentos de sopro, né, que é uma coisa bem mais moderna, bem, né, essa coisa toda. Outras não. Então depende muito, né? E a cantoria seria o seguinte.
dentro dessa questão da cultura popular, voltando na questão dos palhaços, né? É o seguinte, antigamente, como os palhaços tinham a tradição de ser espiões de Herodes, né? Então, quer dizer, eles perderam a função. Então, hoje a função do palhaço, né, quando existe, seria o seguinte: quando uma folia está tocando em determinado local, se ela encontrar com a outra folia, que eles chamam isso de topagem, por coincidência topa uma com a outra, aí vai haver a disputa. E essa disputa é através do verso. E muitas das vezes esse verso ele é feito assim, espontâneo, né? E tal, essas coisas todas. Então, o capitão que souber mais versos do que o outro, esses versos relacionados à história do nascimento de Cristo, né? Ele ganha tudo da outra companhia. Você entendeu? Então é muito comum o lugar que tem palhaço, dele ir na esquina, ouvir se tem outra folia batendo ou não. Aí ele avisa para o seu capitão. Para não ter essa topagem. Para não ter essa topagem e tal. Porque eu não sei, eu capitão e você, eu sou capitão de uma folia, você de outra, eu não sei, às vezes a gente não se conhece, eu não sei qual é o seu conhecimento relacionado à história, desde a anunciação de Cristo, do nascimento de Cristo, né? E tal. Quer dizer, para mim, versar com você, né? Fala, eu verso, né? Que é o improviso, né? Ali. E essa topagem pode durar muito tempo, então, dependendo do conhecimento enquanto você tiver tá versos, né, você vai... Então, a hora que você não tiver mestre e não saber responder o seu companheiro, o seu desafiante, né, logicamente, você perde todos os instrumentos, você perde os folhões, você perde todos os nativos que você ganhou. Entendeu? Tem que repassar. Tem que repassar. Mas é muito interessante o que você está falando, porque além, por exemplo, da tradição, ele tem que ter conhecimento, né? Do que ele está fazendo. Do que ele está fazendo. Então quer dizer, olha, é uma sabedoria, Evacira, que com cada capitão que você conversa, ele te fala uma coisa, você vai aprendendo, Como que é eleito o capitão, Antônio Carlos? Como que é eleito o capitão? Como que é o... Eleito, escolhido, o capitão da companhia. Não, geralmente é o pai, é o mais velho que escolhe, vai ensinando, né, e tal. Quer dizer, isso acontece muito, por exemplo, com uma coisa que está se acabando, que é as nossas bezedeiras, né? As bezedeiras também têm todo esse tal de escolher a fundo quem é que vai sucedê-la, com quem ela vai passar o segredo da sabedoria e tal, essas coisas todas. Então, na folia de reis, geralmente, o capitão vai escolher aquele que tem o maior interesse em dar prosseguimento, né? Aquele que desponta mais na cantoria, cantando, que tem mais interesse nessas coisas todas. Então, quer dizer, é assim realmente que funciona. Ou então, reúne-se. Hoje as folias estão se organizando no sentido de estar buscando incentivo na lei de cultura, né? Ela tem que ter um estatuto, ela tem que ter, né, toda uma documentação. Então, geralmente, hoje, não, ele sabe ler mais, ele é mais, como eles falam, ele é mais letrado, então ele está escolhido, então essas coisas todas. Né? Então, ele, às vezes, passa a assumir a função do responsável pelas folias, né? Mas, muitas vezes, agora, na hora de cantar, aí ele realmente tem que ter essa sabedoria popular, né? Que é essa questão da história, do nascimento de Cristo, que cada folião que canta, ele canta diferente, o sentimento é diferente, né? Umas folias você pode ver que tem umas folias que o ritmo é um pouco mais acelerado, outras é bem melódica mesmo, né? Então, essas coisas todas. Ele tem uma preocupação com a afinação instrumental. Muitas das vezes, ele entende de música sem ter ido a uma escola de música. O que mais interessante, né, que eu observo é a questão na hora de afinar os instrumentos, principalmente os violões. Né? Você, por exemplo, será que ele estudou música? Por que ele sabe isso? Quer dizer, que tem aquela voz, que é a quinta voz, que a gente, na linguagem popular, chamamos de tala de requinte, que é aquela vozinha mais aguda, né? Então, quer dizer, tem que escolher aquela pessoa e tal. Agora, o que a gente vê desse pessoal, quer dizer, eles não estão preocupados se eu estou entendendo, né, o que ele está cantando ou não pela dicção, né? Mas os membros da folia, entendendo, basta. Tanto é que tem muitas vezes, quando a folia chega, muitas vezes da residência, a gente não
não ouve muito bem o que eles estão cantando. Quer dizer, que tem todo um ritual, o momento de entregar a bandeira, para você pegar a bandeira, né? O momento que você dá a ajuda, que eles chamam de adigitório, ou a esmola, ou o donativo. Aí tem o momento de agradecimento e tem o momento que eles pedem a bandeira de volta. Então, né? São vários atos naquela apresentação, que não é uma apresentação teatral, porque eles estão... né? E eles fazem isso com uma naturalidade. Né? E também, agora, se por acaso, que hoje está sendo coisa rara também, se eles chegam na sua casa e tiver um presépio, a cantoria é diferente. É demorada, porque eles vão fazer uma saudação ao presépio. É surpreendente a quantidade de pessoas que se dedicam tanto a estudar como a perpetuar essa cultura popular, né? Quantas pessoas, tinha mais de 2.000 pessoas, sei lá, 3, 4 mil pessoas naquele encontro, mas vários estados estavam representados também, né? Sim, tinha estado, principalmente Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, estavam presentes lá, né? Agora, essa questão da pesquisa é sensacional, porque você aprende muita coisa, né? Quer dizer, tudo tem um porquê, né? Nas Folias de Reis, não é por acaso, né? Que esse pessoal, por que tem uma bandeira, né? Na Folia de Reis? Uhum. Né? Por que eles enfeitam e tal? Não, geralmente a bandeira é a identificação, né? Que cada um também constrói a sua bandeira de acordo com a sua folia, não geralmente é uma atividade de artes plásticas, a gente chama, que cada uma igual a outra, né? Cada um, você pegar é diferente, a criatividade, né? Das flores, né? Essas coisas todas, né? A vestimenta também, Antônio Carlos, é mais colorida, ele também tem uma simbologia em cada companhia, né? Tem, até porque, né? Tá ligada à capa, às vestimentas dos 3 reis, né? Também, né? Outra coisa também, né, Ivacira, que a gente estuda muito, por que tem a estrela, né, a estrela guia, né, essas coisas todas, né? Isso também, voltando à Bíblia, né, quer dizer, segundo alguns cientistas, eles acham que era um cometa Halley, que aparece aí de 100 anos, né, qualquer coisa assim, que apareceu naquela época e tal, essas coisas todas, né? E tem várias outras pesquisas, tem o Papa São Telésforo que fala que, por exemplo, que Cristo nasceu não foi no dia 25, mas foi bem antes, foi lá para o dia 8 de dezembro, e dia 25 foi para ajustar o calendário, né, que depois vem a data universal, que é primeiro para mudar, para essas coisas todas. Mas como é que faz isso? Não, quer dizer, você analisando as cantorias, né, desses foliões de reis, né, que é a coisa que muitas vezes você não encontra no livro, mas você encontra no saber, na memória do nosso povo, na memória viva do nosso povo. Né? Bom, agora que está bem avançado, mas vocês estão dando esse intervalo, né, a pedido do IEFA, o que vocês pretendem no futuro, depois que tiver tudo pronto, levantamento aqui de todas as companhias de Uberaba? Olha, a gente pretende fazer uma grande festa, publicar um livro, né, com esses levantamentos, né? E esse livro ele tem que ser assim, uma coisa bem minuciosa para você não deixar nenhuma companhia de fora, né? Já aconteceu aqui, a gente esquecer e não colocar, isso traz sabores. E é desagradável também, né? Para os foliões que participaram, outros que não participaram, quer dizer. Então, quer dizer, é bastante trabalhoso isso, sabe, Vacina? Mas eu acho que, terminando isso, eu acho que é glória para todo mundo, né? E, logicamente, esse livro sendo publicado, isso vai ficar, né, para a história, para pesquisas futuras também, né? Então, quer dizer, eu acho que tem que ser comemorado com uma grande festa, um grande encontro, né, das folias e que, na realidade, a gente está trabalhando para o Uberaba tornar-se conhecido assim, nacionalmente. Acredito, por exemplo, que várias cidades têm a sua festa que marca, né? E quem sabe o Uberaba pode ser essa festa a nível nacional, né, das folias de reis no Brasil, né? Ser uma referência dessa cultura popular? Sim, claro. Mas para o município tem mais ganho, tem para os uberabenses, como você está falando, mas para o município em si, isso também pontua Uberaba
dentro do IEFA? Sim, pontua para o ICMS Cultura. Né? Tem uma pontuação e essa pontuação traz novamente divisas financeiras para o município, né? Quer dizer, então é revertido. Quer dizer, esse dinheiro que volta para o município, você aplica. Por exemplo, nós podemos fazer o seguinte, um exemplo. Nós recebemos aí uma verba, por exemplo, de R$100 mil, né? Que é o retorno do ICMS Cultura, que é a pontuação que a gente teve. Então nós podemos, juntamente com o conselho do CONFAL, e detectar o que é mais necessário para aquela atividade que foi pesquisada. Por exemplo, no caso das folias de reis, que o pessoal solicita muito, é ajuda instrumental. Então, de repente, você pode estar comprando instrumento para as companhias, entendeu? Né? Por exemplo, nós temos um trabalho aí que precisa de um SOS correndo, que é a nossa banda, né, do 4º Batalhão. Né? De repente, nós podemos reverter isso na compra de instrumentos para a banda do 4º Batalhão. Então, quer dizer, isso é positivo, né, esse retorno para o município, né, que você vai estar preservando, ao mesmo tempo preservando, né, você vai estar conquistando, né, ajudando, né, essa questão da preservação e a perpetuar, né, porque, por exemplo, hoje você vê, a parte instrumental é mais cara, né? Tanto para as folias, como para uma banda, essas coisas todas. E, de repente, já vem uma colaboração, né? Pode ser, né, uma ajuda. Nós estamos falando de cultura, né, de cultura popular, sobre folia de reis. Na Câmara Municipal existe uma comissão permanente de vereadores, que é da Comissão de Educação e Cultura, que é composta pelos vereadores Cacá Se Liga, pelo vereador Luiz Humberto Dutra, vereador Franco Cartafina, e pelo vereador Marcelo Machado Borges, o vereador Borjão. E nós estamos conversando, a entrevista foi com meu colega Antônio Carlos Marques, que é um especialista em cultura popular. Muito obrigada e os parabéns aqui da Câmara Municipal e do programa Movimento da TV Câmara para o trabalho que você está realizando de perpetuar, né, e garantir aí para as gerações futuras o conhecimento sobre folia de reis. Muito obrigada por estar conosco, viu? Marcelo, eu que agradeço e cumprimento a você, ao programa, à Câmara, por esse trabalho, né? E, com certeza, esse trabalho que vocês fazem é de suma importância, né? Que são vários assuntos pertinentes ao interesse da coletividade, da comunidade de Uberaba. A gente tem acompanhado, né, os programas e são assuntos, geralmente, de grande interesse. Parabéns aí a você, a equipe, a todos. Né? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por sua companhia e até breve.